se tu tentares fazer copy-paste, a probabilidade daquilo funcionar no teu contexto é muito baixa. 10 anos de experiência podem ser 10 vezes repetir o mesmo ano, ou teres 10 anos completamente diferentes. Estares com muitas culturas, muitos desportos, de que forma é que achas que influenciou? A melhor forma que nós temos para aprender a comunicar melhor é quando tu não podes falar muito. Todos nós, mesmo quem comunica muito bem, tem tendência a falar mais do que aquilo que é necessário. Eu partilho informação que adquiri de outras pessoas e fui reciclando, isso faz com que eu aprenda ainda mais. Eles não gostam de fazer exercício normalmente, e se nós não soubermos vender bem uma ideia, torna-se complicado. Aqui em Portugal nós não temos cultura de treino. Eu não estou a falar de população geral, estou mesmo a falar dentro do mundo do desporto, sobretudo nas modalidades que têm maior impacto, nomeadamente o futebol, a cultura de treino é praticamente inexistente. É muito mais importante a percepção do teu atleta de que tu és bom do que o facto de seres bom ou não. No caso do futebol, o Cristiano Ronaldo foi o exemplo que um atleta que não esteja cansado durante a semana, em dias específicos, não quero que esteja cansado no jogo, mas se não estiveres cansado durante a semana, só me diz uma coisa, não estás a treinar. Alguém que está sempre com elevada prontidão para treinar, alguém que não está a treinar. O clube pode ter todo o dinheiro do mundo, pode ter as melhores tecnologias, as melhores infraestruturas, se não tiver cultura de treino, esquece. Tu chegas ao fim, tens informação a mais completamente contraditória e ficas ainda mais confuso. Vocês não lidaram com estranheza dos clubes de futebol, por exemplo, quando os futebolistas vos começaram a procurar? O segredo é a alma de negócio. Partilhar, já existe tão pouca gente a trabalhar com qualidade, visto que é uma área tão recente, que se cada um se guardar na sua caixinha, então aí as coisas não evoluem. Luís, para quem começou a ver este podcast, porque é que devia ficar até ao fim? Isto normalmente a malta está sempre em busca do segredo e o truque mágico e neste caso para melhorar o rendimento de atletas, portanto, algures neste podcast vamos falar qual é que é o segredo mágico para tornar os atletas melhores nas suas modalidades, portanto, fiquem por aí. Espetacular. Bem-vindo, Luís. Obrigado. Normalmente os nossos convidados têm uma introdução que tem o seu próprio cunho. No caso de Luís, não perguntei porquê, mas nós tivemos a iniciativa de fazer aqui uma introdução que tem totalmente nossa responsabilidade, com adições de alguns comentários externos, que vamos deixar a sua veracidade depois para o Luís julgar. Mas eu vou dar a introdução e depois o Luís diz-nos se dissemos alguma mentira ou não. Luís Mesquita é fisioterapeuta, formador de fisioterapeutas e uma das maiores referências em Portugal no campo da fisioterapia ligada ao desporto e ao treino. Desde cedo, e segundo o autodiagnóstico do próprio, sendo viciado em competição, passou pelo hóquei em patins no Futebol Clube do Porto, pelo Everbright da Primeira Liga Chinesa de Futebol e pela Exos em Xangai. Para termos uma ideia do calibre, falamos de alguém que pertenceu ao Comitê Olímpico Chinês. Passou pela Austrália, Inglaterra e Estados Unidos da América durante a sua formação até chegar a Strength and Conditioning Specialist. O Luís já nos vai explicar ao certo em que é que isto consiste. É fundador e preparador no centro de treino de PIC, centro por onde passam alguns dos maiores futebolistas portugueses e atletas de muitas outras modalidades e que, tal como o próprio nome indica, eleva por quem lá passa ao topo da sua performance física. Defende que o todo é muito mais do que a soma das partes, que cada caso é um só, com a sua especificidade, e por isso temos de ter cuidado quando temos uma dor lombar e pedimos conselhos em simultâneo a um fisioterapeuta, a um nutricionista, a um médico e a um psicólogo. Pois o fisioterapeuta vai nos dizer que temos de tratar a postura, o nutricionista vai apontar para a nossa composição corporal e aconselhar dieta, o médico vai dizer que os nossos exames apontam a necessidade de medicamentos, e o psicólogo vai diagnosticar que isto tudo, afinal, é originado por uma depressão que estamos a sofrer. Quando pedimos pela primeira vez referências sobre o Luís, responderam que, se com ele falássemos, teríamos a oportunidade de conhecer um dos seres humanos mais obstinados, paranoicos sobre o detalhe e genialmente conhecedor sobre performance física que alguma vez encontraríamos. Luís, atestas tudo? Eu desconfio quem teve algum input aí também nesses comentários. Antes de mais, agradecer-vos pelo convite. É um gosto estar aqui. Vocês também têm feito um ótimo trabalho. Vou acompanhando, até porque muitos dos convidados que cá têm vindo são meus colegas ou até mesmo amigos. Portanto, acho que estão a fazer um ótimo trabalho. Portanto, desde já, obrigado. Quanto a essa introdução,
Concordo, sim, tem aí algumas coisas que, nomeadamente no que diz respeito mais ao meu tipo de personalidade ou às coisas em que se calhar me destaca um bocadinho essa questão da exigência, da organização, do detalhe. Tudo isso é verdade, e acho que isso é uma das coisas também que me fez até agora, dentro do curto percurso que tenho, são algumas das razões pelas quais também tive esse percurso. Muito bem. Muito obrigada também. É mesmo um prazer muito grande receber-te. Queria começar por te perguntar como é que tu achas que a tua formação em performance complementa a tua formação em fisioterapia. Uhum. Nós há pouco, mesmo antes de começarmos a gravar, estávamos a falar sobre isso. E de facto a fisioterapia e a área do treino, embora partam de pontos diferentes, são muito mais têm muito mais pontos em comum do que propriamente diferenças. Se eu tentasse encontrar aqui meia dúzia de palavras para definir qual é que é o objetivo da fisioterapia e também do treino, da área do exercício, eu diria que o grande objetivo, e atenção, a fisioterapia tem várias áreas de intervenção, tem musculoesquelética, que é aquela que nós estamos mais habituados a associar à fisioterapia, mas também tem a parte cardiorrespiratória, neurológica, ou seja, há um conjunto de áreas em que a fisioterapia também atua e tem um papel muito importante, tal como a parte do treino. O treino não é só a parte do dito fitness, ou também tem muitas outras áreas de intervenção, mas em todas elas o objetivo principal é preparar uma determinada pessoa para as exigências da sua atividade. Correto? Ou seja, isto já lança aqui diferentes tópicos, desde logo, se a atividade for diferente, significa que eu vou ter também exigências diferentes. No entanto, independentemente de eu estar lesionado, por exemplo, num ambiente de um processo de reabilitação, ou eu não tenho nenhuma lesão e estou simplesmente a fazer exercício ou a treinar para melhorar rendimento desportivo, rendimento laboral, rendimento do dia-a-dia ou simplesmente por hábitos de saúde, o objetivo é preparar para uma determinada exigência. Portanto, a fisioterapia e o treino tocam em pontos muito comuns que têm como ferramenta central, por exemplo, o exercício. O exercício é algo transversal não só aos profissionais do exercício, mas também à área da fisioterapia. E isto não significa que façam ou que tenham exatamente o mesmo papel ou a mesma intervenção. No entanto, as ferramentas que utilizam são mesmo muito similares. E as duas áreas eu considero, uma vez que tenho também a experiência de ver um pouco dos dois prismas, têm muito mais em comum do que diferenças. E normalmente as guerras, entre aspas, que se criam é mais uma questão de ego profissional e também pessoal do que propriamente pensar no interesse de quem nos procura. Sim. Tu aplicas muito do que vem da fisioterapia quando pensas em preparação de atletas de topo? A fisioterapia não é propriamente um tipo de intervenção. Essa é outra das coisas que as pessoas normalmente têm uma ideia, eu vou ali fazer fisioterapia. E a fisioterapia é simplesmente uma área científica que utiliza um conjunto de estratégias para alcançar um determinado objetivo. Portanto, independentemente de eu estar a falar com um atleta, por exemplo, no clube onde eu trabalho, a minha visão vai ser sempre influenciada pelo meu background académico, neste caso, que se iniciou com uma licenciatura em fisioterapia, mas acredito que tenha moldado muito a forma como eu vejo também o treino. Sem dúvida alguma. O Mourinho esteve cá num podcast e ele disse, um gajo quando toma uma decisão eu nunca sei se aquela decisão foi a melhor, podia ter dado outra coisa qualquer, e é verdade, mas eu tenho a certeza absoluta de que se não tivesse esse background em fisioterapia, a minha visão seria diferente. Não sei se para melhor ou se para pior, mas certamente diferente, e sem dúvida considero uma mais-valia. A tua formação e a tua experiência leva-te a ter já trabalhado com atletas e equipas de topo em diferentes modalidades. Quais são as experiências mais marcantes que guardas dessa tua experiência profissional? Já passei por diferentes contextos. Uma das coisas que eu procurei fazer numa fase inicial foi acumular diferentes experiências. Eu acredito muito que é muito diferente nós termos 10 anos de experiência, podem ser 10 vezes
repetir o mesmo ano ou teres 10 anos completamente diferentes. Eu acredito que em termos de experiência profissional e de arcabouço que te dá é completamente diferente. Portanto, eu sempre procurei experimentar diferentes coisas e trabalhei em modalidades coletivas. Por exemplo, no hóquei em patins, em que percorri todos os escalões de formação até aos sub-20 no Futebol Clube do Porto, logo numa fase inicial da carreira. Também trabalhei no voleibol, também trabalhei no futebol, onde também trabalho atualmente, e também trabalhei com modalidades individuais, nomeadamente no atletismo, e as modalidades são muito diferentes em termos de exigências, em termos de exigências físicas, técnicas e táticas, mas também em termos culturais. Ou seja, as próprias modalidades, as pessoas que fazem parte da modalidade são diferentes. E posso dar aqui um exemplo. O hóquei em patins tem uma cultura à volta da modalidade muito mais idêntica, por exemplo, ao futebol, enquanto que a cultura que rodeia o voleibol é totalmente distinta. E isso, o facto de tu conheceres diferentes realidades, faz com que tu vejas também aquilo que é o rendimento esportivo acaba por ser, tens uma visão diferente logo ao conhecer diferentes realidades. Associado a isso, também tenho a questão de não ter trabalhado apenas cá em Portugal. Trabalhei na China, numa cultura completamente diferente, ou seja, não só do ponto de vista desportivo ou profissional, mas também pessoal, é completamente diferente, com um idioma completamente diferente, e essa foi talvez das experiências mais marcantes, porque é extremamente desafiante. Quando eu estava no futebol, nós tínhamos tradutores e era tudo fácil. Embora trabalhar com intérprete é muito mais difícil do que possa parecer, e pessoalmente até prefiro não ter intérprete e não conhecer a língua e não saberem o que é que eu estou a dizer do que ter um intérprete. É mesmo verdade. Mas também passei por outra situação quando estava a trabalhar para a Exos, em que não tinha tradutor, os meus atletas não falavam inglês e eu não falava mandarim. E esse é um desafio que eu aconselho toda a gente a passar, pois acho que é talvez a melhor forma de aprender a comunicar. Ou seja, a melhor forma que nós temos para aprender a comunicar melhor é quando tu não podes falar muito. E essa foi sem dúvida uma experiência muito marcante, aí, respondendo à tua pergunta. Como é que tu conseguis a orientar? Desculpa. Um atleta que não entende minimamente o que é que tu vais dizer. Arte do desenrasque. O Tuga é especialista nisso, normalmente, mas obviamente que fui aprendendo algumas palavras associadas com o dia-a-dia, palavras isoladas. Eu tive no total quase 3 anos na China, portanto consegui ir aprendendo algumas coisas. No entanto, não era suficiente para ter uma conversa. Depois nós conseguirmos utilizar aplicações de telemóvel com tradutor, etc, gestos, demonstração, mas acima de tudo é quando tu conheces a língua, e nós estamos a comunicar em português, todos nós, mesmo quem comunica muito bem, tem tendência a falar mais do que aquilo que é necessário. E quando tu falas uma língua que ninguém te vai entender, tu podes falar muito, mas não vai servir para nada, tu aprendes a simplificar, e acho que essa foi sem dúvida um game changer para mim em termos de comunicação, aprender a simplificar ao máximo aquilo que quero transmitir. De que forma é que tu achas que influenciou na prática a tua abordagem ao treino? O facto de estares com muitas culturas, muitos desportos diferentes, de que forma é que achas que influenciou? Consegues-te adaptar melhor? Sem dúvida. Essa é talvez a maior evolução, é essa, a capacidade de adaptação. Por exemplo, na China, tu quando chegas à China, a China é uma potência mundial no ponto de vista do desporto, não é? Temos aqui a um mês que começam os Jogos Olímpicos e a China vai andar lá em cima no top 3 em termos de número de medalhas ganhas nos Jogos Olímpicos. No entanto, quando tu chegas lá e tu observas aquilo que eles fazem em termos de treino, em termos daquilo que é nutrição, em termos, ou seja, tudo aquilo que envolve a vida do atleta, é muito fácil para qualquer um de nós que seja minimamente, que tenha um mínimo de formação e entendido na matéria, é muito fácil nós chegarmos lá e acharmos, eu vou chegar aqui, vou ser o maior do mundo, vou mudar isto tudo, espetáculo. Não é possível. Ou seja, quando tu chegas, mas isso não é só na China, tu chegas a um local novo
e pensas que vais chegar lá e vais mudar o mundo, a coisa não vai correr bem. E lá acontece isso em muito maior escala, portanto tens de te adaptar, e isso é na China ou em qualquer parte do mundo. Também o facto de ter tido essa experiência, aprendi a aceitar que tens que ter mais do que um plano A e plano B e plano C, e normalmente vai ser o plano Z. Porque, por exemplo, na China, os planos mudam, não é tipo de hoje para amanhã, muda daqui para daqui a 5 minutos. E tu tens de estar preparado para lidar com esse caos. Portanto, eu sem dúvida que diria que a experiência a lidar nesses diferentes contextos e culturas, consegui melhorar mais foi nessa capacidade de me adaptar a diferentes contextos, que era também esse um dos meus grandes objetivos. Tu segues o método aprender, praticar, ensinar. O que é esse método e porque é que é tão importante para ti? Nos cursos que vou dando ou nas aulas, eu faço sempre uma introdução que chamo o ciclo do conhecimento. E normalmente um gajo quando vai a um curso de fim de semana, sábado e domingo, nós estamos ali para estudar, aprender adquirir nova informação. Não é propriamente adquirir novo conhecimento, porque o conhecimento já é a transformação e a adaptação de toda essa informação, mas nós normalmente as pessoas passam por aquilo que é chamado o síndrome do curso do fim de semana, que é, nós terminamos sábado e domingo, chega a segunda-feira, aquilo que eu aprendi no fim de semana é a melhor coisa do mundo e vai resolver todos os meus problemas. Quase toda a gente acaba por passar um pouco por isto. E eu considero que o ciclo do conhecimento inicia-se então com tu adquirires nova informação. Depois de tu adquirires essa nova informação, tu tens de refletir sobre aquilo que escutaste, mesmo que seja algo muito baseado em evidência. Tu tens que ter espírito crítico, de saber interpretar e adaptar ao teu contexto. Portanto, tens de refletir e depois é necessário aplicá-lo. E aqui eu depois já vou completar esta informação, mas aplicar não só nos outros, é fundamental, porque caso contrário a informação que eu não vou tirar da gaveta vai-se perder. É importante aplicar noutros, mas também nós próprios. Acho que nós somos talvez uma das maiores fontes de experiências que podemos fazer, e eu faço mesmo muito isso. Nós já ouvimos dizer. Eu faço mesmo muito isso comigo. E depois de tu aplicares, tu chegas à conclusão de que, ele estava-me a dizer aquilo, mas isto no meu contexto, na minha realidade, com a minha personalidade, com o tipo de atletas ou de pessoas com quem eu trabalho, não é bem assim, eu tenho que ajustar isto. E então tu adaptas aí, e eu considero que o fecho do ciclo do conhecimento é partilhando com outros. Porque nenhum de nós inventou nada. A realidade é essa. É muito difícil alguém inventar realmente alguma coisa, e todos nós temos informação porque alguém algum dia decidiu partilhá-la. E aquilo que eu sinto cada vez que eu partilho informação que adquiri de outras pessoas e fui reciclando, isso faz com que eu aprenda ainda mais. Ou seja, é uma forma de eu consolidar o conhecimento que já tenho partilhando com outros. Daí eu considerar que um bom profissional é um profissional, tem três vertentes. É um profissional que estuda, mantém-se atualizado, é fundamental. Qualquer área científica está em constante evolução e é muito importante nós mantermos atualizados. Portanto, esse é um ponto fundamental. O segundo é aplicar em outros, ou seja, eu aplicar as coisas, o conhecimento teórico que eu tenho que aplicá-lo no contexto real. Isso é vital. Não posso ser apenas um teórico. E falando especificamente sobre mim, eu gosto muito de dar formação. E estávamos há pouco a dizer, eu não me considero professor, eu não quero ser professor, mas gosto muito de partilhar informação. No entanto, eu não quero ser um teórico, eu tenho sempre que estar em contacto com atletas, caso contrário, a informação que vou passar não corresponde ao mundo real. E sem dúvida que tem que existir académicos, mas é muito importante também existir pessoas que estão ligadas ao terreno dentro das academias. E por último é aplicar em nós próprios. Eu considero que nós não precisamos ser super atletas para treinar atletas, mas eu considero que pelo menos em algum momento na vida nós temos que ter passado por aquele processo. Acho que é fundamental. E sobretudo para quem trabalha com atletas, desde logo, e o mundo não é justo, o mundo é cruel, e os atletas são muito cruéis, sobretudo quando trabalham com alguém que não tem um aspecto
quem treina. São mesmo muito cruéis, porque a credibilidade, pelo menos numa primeira fase, vai ser logo diferente. Logo começando por aí, mas acima disso está tu treinando, tu consegues aprender melhor, aprender a ensinar melhor. Porquê? Porque vais ter, não é resultou comigo, então eu vou fazer isto com toda a gente. Não é isso. Mas é o facto de eu ter passado pelo processo, fazendo, eu percebo de algumas coisas que me vai ajudar a ensinar melhor outros. E mais do que tudo, nós, quer seja na fisioterapia, no treino, nós somos educadores. Portanto, o aprender a ensinar é mesmo muito importante. Portanto, daí essa visão do aplicar, o aprender, ensinar. Eu acho que essas 3 vertentes são mesmo muito, muito importantes. E tu consegues comunicar melhor se já tiveres passado por aquilo, não é? É mesmo fundamental. Pá. E sobretudo para quem lida com atletas de alto nível, a verdade é esta. Uma frase que eu gosto de utilizar é prática baseada na evidência. A prática baseada na evidência parte de 3 pilares. Uma é a literatura, que está disponível. Outra é a experiência do próprio profissional. E a terceira, os objetivos ou as crenças com quem estamos a trabalhar. Mas a prática baseada em evidência não é prática baseada em artigos. E isto é uma coisa que muita gente confunde. E se nós fizéssemos prática baseada em artigos, não existia desporto de alto rendimento. Porque, infelizmente, a literatura disponível com atletas de elite é praticamente inexistente. Ou seja, nós estamos a lidar com outliers, quando falamos de atletas de elite, respondem completamente diferente daquilo que é um sedentário, e a maior parte dos estudos publicados na área de treino são publicados com indivíduos sedentários ou com pouca idade de treino, e um indivíduo com pouca idade de treino não vai responder da mesma forma de um atleta de elite. E muita gente não entende isto. E o facto de nós termos este hábito de aplicar um estímulo, recolher dados, registar, que este é talvez dos maiores problemas e das maiores limitações que temos enquanto profissionais, registamos pouca coisa, e aprender com a resposta do atleta faz com que no futuro, com esse mesmo atleta, eu consiga adaptar o estímulo de modo a ser mais efetivo para aquele atleta. Porque nós temos sempre indivíduos que na mesma intervenção temos responders e non-responders. Isto está muito bem identificado na literatura. Ou seja, aplicamos um método de treino qualquer e vamos observar que, em média, na generalidade daquela amostra, o grupo melhorou, teve um X resultado. No entanto, dentro desse grupo, eu vou ter indivíduos que melhoraram muito, outros que melhoraram significativamente, outros que não melhoraram, outros que pioraram e outros até que pioraram significativamente. Eu posso ter isto. E quando nós lidamos com atletas, sobretudo de alto nível, eu posso lidar com este non-responder. E por muito baseado em artigos seja aquele método, para aquele atleta não é o mais indicado. E é óbvio que isto não é uma desculpa para vender banha da cobra. No entanto, é um alerta, sobretudo quanto mais alto é o nível, menos coisas nós vamos ter disponíveis na literatura. Porque a literatura não utiliza dados de atletas de elite, são muito poucos os estudos que o fazem. Portanto, acho que esse é um ponto mesmo muito importante. É quase com autoconhecimento do teu atleta, não é? Exato, é aplicar ciência no dia-a-dia. E de conseguirmos recolher dados de forma válida, fiável e reprodutível daquele atleta. Isso é mesmo muito importante. Uhum. Nós, quando falamos de desporto de alto nível, não estamos a falar de médias. Porque só o ser alto nível já é outlier. Pois. Estamos a falar, vocês vão aos Jogos Olímpicos, atletas olímpicos, vocês têm em cada disciplina, têm 30, 40 atletas que são os melhores do mundo. Vocês têm centenas de milhares de atletas naquela disciplina, ao longo do mundo todo. No entanto, há 30 ou 40 que estão ali naquele momento. E esses, normalmente, são totalmente diferentes dos outros. Têm melhor genética, é logo o primeiro ponto. Nós também estamos muito naquela era de hard work beats talent e impossible is nothing. Epá, isso é tudo muito bonito, mas no mais alto nível há uma coisa que é indispensável, que é genética, escolher os pais certos. Isso não é possível atingir alto nível sem ter excelente genética. É óbvio que isso só não chega, mas isso é fundamental. E quando falamos dessa malta que está nesse nível,
aquilo que nós utilizamos, a informação que a ciência nos vai mostrando, é para tentar encontrar mecanismos de ação que possam explicar aquilo que nós já estamos a verificar no terreno. Mas para isso é preciso eu recolher dados, registar e adaptar o estímulo em função da resposta do atleta. Se vocês lembraram um conteúdo que tu partilhaste que comparava o Mbappé ao Bolt, que ficou conhecido uma notícia do Mbappé que tinha corrido 100 metros em pouco mais de 10 segundos, penso eu, e a comparação que isso seria ao Bolt seria que o Mbappé nem era minimamente rápido, porque a maior parte dos atletas, por exemplo, olímpicos ou que estão em alto nível ligado à velocidade, é muito melhor que o Mbappé, que ficou com uma referência incrível no futebol pela sua velocidade. Sim, mas o Mbappé não tem que ser tão rápido como o Bolt. Ou seja, aqui o único problema é fazermos comparações que não fazem sentido. É totalmente irreal nós pensarmos que há um atleta numa modalidade coletiva que vai sequer conseguir ganhar a uma mulher de elite nas provas de velocidade. É impossível, não é possível. Mas também não é desejável. Porque um é para isso que treina e outro tem que ser rápido dentro do contexto da sua modalidade, num ambiente caótico, na presença de um estímulo externo, bola, com fadiga. Portanto, são coisas totalmente diferentes. Aqui o único problema é quando as pessoas tentam comparar coisas que, por si só, logo à nascença, não devem ser comparadas, nem têm que ser comparadas. Totalmente. E o papel do treinador a ter essas noções é importantíssimo. Lembra-me uma questão que um dos últimos convidados nos dizia, que é: quando estás com um fisioterapeuta, um preparador, um treinador, seja, no caso era um fisioterapeuta, é muito mais importante a percepção do teu atleta de que tu és bom do que o facto de seres bom ou não, porque vai ter muito mais impacto nele a confiança que ele tem em ti, no que estás a dizer, do que propriamente todo o conhecimento técnico que tu tens. Porquê? O que importa é a mensagem, é a forma como ele se sente percebido por ti, que és profissional. Se lhe passares o conhecimento todo, mas ele não entender, é o tal non-responder, que podes aplicar a ciência toda. Sim, isso é a questão das soft skills, que sem dúvida alguma que são... Tem um colega, um amigo, que não lhe chama soft skills, chama-lhe essential skills. Ou seja, não é uma coisa que está ali que nós vamos melhorando, é mesmo muito importante, não só no desporto, em qualquer contexto. Vai sempre conseguir ter melhores resultados. Não é aquele que faz o melhor plano de treino, não é aquele que faz o melhor plano alimentar, não é aquele que faz o melhor plano de reabilitação, é aquele que consegue melhor vender a sua ideia. O único problema no meio disto tudo é que muitas vezes se vendem ideias erradas. Agora, a questão da palavra vender, normalmente nós atribuímos uma conotação negativa, mas todos nós vendemos no dia-a-dia. E há uns que vendem bem e há outros que vendem mal. E por muito bom teórico que eu seja, com muito conhecimento, se eu não conseguir vender uma ideia, ela não vai ser eficaz. Sobretudo quando falamos destas áreas que as pessoas, por norma, não é aqui, a minha experiência é no desporto, mas se sairmos do mundo do desporto, as pessoas não gostam de fazer exercício normalmente, e se nós não soubermos vender bem uma ideia, torna-se complicado. Claro que sim. No meio disto tudo, como é que nasce o da PIC? Isso há 6 anos atrás. Eu tinha acabado de regressar da China e tinha 2 colegas. Nós nem nos conhecíamos inicialmente pessoalmente, era só mesmo por online e em alguns congressos que tínhamos estado, mas conhecíamos essencialmente online, identificávamos ali com o trabalho uns dos outros, e estou a falar do Bruno Matos e do Mário Simões. E tudo começou, eu regressei da China e decidimos nos juntar para criar algo que nesse ano, 2018, até então, ainda não estava na moda de treinar atletas. Agora está na moda. Mas, nessa altura, havia pouquíssimas pessoas a fazê-lo. E, na verdade, esta questão da preparação física em Portugal é algo relativamente recente. Basta vocês pensarem que a única formação académica que existe ligada à área da preparação física, em Portugal nós temos mestrados em treino de alto rendimento, etc., mas são mais dirigidos não só para a parte da preparação física, mas mais até também para treinadores ou
a única formação, nós temos uma única formação académica em Portugal, ou seja, de ensino universitário, que aborda estas questões. Tanto quanto sei, pode já estar atualizado, mas é quase inexistente. Ou seja, a área da preparação física de atletas em Portugal é muito recente. A malta que está nessa área foi malta que ou foi autodidata ou saiu de Portugal para buscar conhecimento, porque aqui em Portugal nós não temos cultura de treino. E já eu não estou a falar de população geral, estou mesmo a falar dentro do mundo do desporto, sobretudo nas modalidades que têm maior impacto cá em Portugal, nomeadamente o futebol. A cultura de treino é praticamente inexistente. E então nós decidimos juntar-nos para tentar mudar um bocadinho o paradigma, ou aproveitar que existia procura por parte dos atletas. Por exemplo, no caso do futebol, o Cristiano Ronaldo foi o exemplo que veio mudar isto tudo, não é? Toda a gente hoje em dia atribui valor ao ginásio, a usar bandas ou gadgets para recolher variabilidade de frequência cardíaca. É, em grande medida, influenciado pelo Cristiano Ronaldo. Portanto, foi talvez... O Inique. O Cristiano Ronaldo teve grande impacto nesta necessidade dos atletas de procurarem algo fora do treino específico da sua modalidade, e nós decidimos identificarmos que existia procura e havia pouquíssima oferta. E então decidimos criar inicialmente, chamava-se inicialmente Centro de Treino Jesuítas, pois era a base em Santo Tirso, e os jesuítas é um bolo característico de Santo Tirso. Passado um ano e pouco, devido à procura, decidimos abrir um novo espaço no Porto, e então desde aí deixou de fazer sentido continuar a chamar-se Centro de Treinos Jesuítas, até porque até os posso partilhar. Não foi apenas uma vez que recebemos mensagens tipo no Facebook a perguntar se fazíamos casamentos, se a nossa ordem religiosa fazia casamentos, e então nós decidimos alterar o nome para The Peak, que é o nome que temos até hoje, portanto... Mas nunca vos passou pela cabeça quando vocês escolheram um nome jesuítas que na verdade já existia o espaço onde nós ainda hoje estamos, embora mais pequeno, foi expandido no mesmo local. O Mário Simões já tinha criado algo lá antes, e inicialmente aquilo chamava-se Centro de Treinos Jesuítas. E depois, com o crescimento, é que decidimos aí fazer um rebranding para The Peak, que é o nome que temos hoje, e o nosso objetivo foi essencialmente trabalhar. Nós não trabalhamos, podemos ter muitos jogadores de futebol, sim, é verdade, mas trabalhamos com todas as modalidades, desde miúdos, acho que talvez o miúdo mais jovem que temos lá a treinar em pequenos grupos de miúdos, 8 anos, 9 anos, e vamos, ou seja, desde miuditos até atletas olímpicos, mas não trabalhamos apenas com atletas, embora grande parte do nosso público seja naturalmente dirigido mais para o rendimento esportivo. Tu falas sobre falta de cultura de treino, mesmo no desporto de alta competição em Portugal, mas nós vemos os jogadores de futebol treinar todos os dias. Isto é um bocadinho uma pergunta desafiante, que é, nós quando falamos em treino, fala-se em treino acessório, fala-se em tudo que está para além daquilo que é a modalidade que tu já estás a praticar, a importância de um jogador de futebol fazer mais do que futebol? Fala-se estou a referir-me a tudo, mesmo ao próprio treino da modalidade. Ou seja, tu teres cultura de treino é tu saberes identificar que há momentos da semana em que vais ter que estar cansado. Um atleta que não esteja cansado durante a semana, em dias específicos, não quero que esteja cansado no jogo, mas se não estiveres cansado durante a semana, só me diz uma coisa: não estás a treinar. E isto, por exemplo, no futebol existe muito esta cultura. O jogador tem que estar sempre fresco para treinar. Alguém que está sempre com elevada prontidão para treinar é alguém que não está a treinar. E isso revela desde logo esta falta de cultura de treino, de haver capacidade de sacrifício, os atletas terem a noção que vai haver treinos que são difíceis e vai custar, não vai ser fácil e não vai ser divertido, porque o treino não tem que ser... população geral, o treino tem que ser divertido. Para atletas tem que haver momentos, obviamente se eu tiver um atleta que desfruta daquilo que está a fazer, ótimo, mas vai haver momentos em que é aquilo, tu tens que fazer aquilo e não está em causa, e há muito falta esta cultura de treino, mesmo dentro do próprio treino da modalidade. E depois estou a falar de coisas como treino complementar, ou seja, por exemplo, treino de força, mas não estou a falar só da vertente do treino, sono, nutrição,
seja, existe ainda temos muitos passos para caminhar, falando de forma geral, acho que estamos muito melhores do que se calhar se falamos com profissionais que trabalhavam no desporto de alto rendimento há 20 anos atrás, de certeza que é incomparável hoje em dia. No entanto, parece-me que em relação a outras culturas, ou outros países, ou outras realidades, ainda temos alguns passos para caminhar, pois considero que ainda estamos um pouco atrás, sobretudo nessa medida, a cultura de treino. E isso, cultura de treino, é das coisas mais importantes que podemos ter mesmo numa organização desportiva, ou seja, um clube. O clube pode ter todo o dinheiro do mundo, pode ter as melhores tecnologias, as melhores infraestruturas. Se não tiver cultura de treino, esquece, não funciona. Sim. Porque isso é a base de tudo, é cultura de treino. Influencia toda a equipa, não é? Tudo. Não é um jogador toda que não a tem gente, cultura. Toda a gente contribui. Eu quando falo cultura de treino não estou a falar só dos jogadores. Eu estou a falar treinadores, estou a falar fisioterapeutas, estou a falar diretores, estou a falar de toda a gente que contribui para a criação desta cultura. Isso é fundamental, porque sem isso é muito difícil de ser consistente ao longo do tempo. Uhum. É engraçado como se replica depois para as empresas, também para o ambiente desportivo. Mas o clube é uma empresa. A organização dentro de um clube tem que ser uma empresa. E a empresa tem que ter cultura de trabalho ou de treino, neste caso do clube, e este é outro ponto, e tu na introdução tocaste aí naquela questão do nutricionista, do médico, tem que haver comunicação. E estas duas coisas, normalmente quando não se consegue ter sucesso, eu diria que a esmagadora maioria da causa passa por ou não tens cultura ou não comunicas da melhor forma. Porque e viu-se aí nessa introdução o exemplo perfeito, não é? Nós temos alguém, um atleta ou uma pessoa que está com dor ou está com problemas há muito tempo. E as pessoas, quando estão em desespero, procuram uma solução. A solução mais rápida, aquilo que me permite resolver o problema. E então começa-se a entrar dentro daquele trabalho supostamente multidisciplinar, que é: eu tenho diferentes profissionais a trabalhar com a mesma pessoa e nós consideramos isto como sendo uma mais-valia. E efetivamente pode ser. Mas ao mesmo tempo também pode ser um problema. Porque se tu tens um problema e vais a um profissional, ele diz: olha, é por causa disto que tu tens este problema. Vais a outro disto, outra coisa completamente diferente. Tu chegas ao fim, tens informação a mais completamente contraditória e ficas ainda mais confuso. E sobretudo em determinados casos que se arrastam ao longo do tempo, tira mais do que aquilo que acrescenta. E esse tal trabalho multidisciplinar é muito importante, termos diferentes valências, mas ainda mais importante é fazer com que essas coisas estejam todas integradas dentro do mesmo puzzle. Vocês não lidaram com estranheza dos clubes de futebol, por exemplo, quando os futebolistas vos começaram a procurar? Claro que sim. E é normal. Há uma realidade que acho que tem que ser... toda a gente tem que ter presente, que é os atletas, mais do que nunca, veem-se a eles próprios como empresas. E no fundo são, não é? Sobretudo ao mais alto nível. Cada atleta vai ter um conjunto de profissionais à sua volta. Tu tens um jogador de futebol que joga num clube, fica naquele clube 2 anos e vai para outro clube completamente diferente, com profissionais, treinadores, tudo diferente. Este atleta, de modo a ter uma consistência e uma base de trabalho ao longo do tempo, é normal que procure ter do seu lado, independentemente de estar no clube A ou no clube B, ter pessoas em quem ele confia e que está habituado a trabalhar ao longo dos anos. E isto é uma das coisas que os clubes têm que entender. E eu trabalho em clube, isto para mim é perfeitamente normal. Eu ter um atleta que trabalha há 5 anos com um determinado nutricionista, é normal que ele vá continuar a consultar aquele nutricionista, pode consultar o nutricionista do nosso clube, no entanto, é normal que ele confie mais no outro porque já trabalha e sente-se bem com aquela pessoa há 5 anos. O erro dos clubes passa muitas vezes por encarar isto como: este atleta não confia em nós, e é quase como se fosse uma afronta ao trabalho do que fazem nos clubes. E em alguns casos pode ser verdade, mas em muitos outros não é esse o caso. É simplesmente o atleta confia mais naquela pessoa e, como tal, quer continuar porque já fazia esse trabalho antes. E eu acho que aqui os clubes só têm uma solução.
Muitos clubes tentam proibir o atleta de o fazer. Não funciona. Os atletas, se querem fazer, vão continuar a fazer. O que é que acontece? Fazem-no às escondidas. E isso é pior para o atleta, é pior para o clube e é pior para o profissional que trabalha. Portanto, só sobra uma solução, que é comunicar com os profissionais que estão fora. E tem que ser o clube a ser proativo nisto. Não pode ficar à espera que seja o profissional de fora a falar com o clube. O clube, porque o atleta de estar fora, se está de fora a trabalhar com outro profissional, eu sei que aquilo pode acrescentar valor ou pode retirar valor. Eu vou tentar que aquilo que ele está a fazer fora, já que ele vai fazer, porque eu não vou ter controle, eu vou tentar que aquilo acrescente valor àquilo que eu estou a fazer dentro do clube. Portanto, a comunicação, mais uma vez, é absolutamente vital. Agora, é óbvio que fica altamente desafiante quando nós temos 25 atletas num plantel e os 25, nós vamos ter 25 nutricionistas diferentes, 25 personal trainers, 25 fisioterapeutas. É extremamente difícil de conseguir manter esta gente toda no mesmo barco. No entanto, eu não vejo outra solução a não ser integrar este trabalho externo com aquilo que já se faz dentro do clube e não o simples vou-te proibir de fazer isso, porque não funciona. Exato. Este é um podcast de partilha. Trabalhamos arduamente para dar-te o melhor e só é possível com o teu apoio. Para trazermos o melhor conteúdo e mais convidados, é fundamental o teu feedback. Por isso, se gostas do BMS Podcast, clica no botão de subscrição e interage connosco. Imagina, eu vou a um psicólogo que eu gosto e passo por todo aquele processo inicial chato de ter de falar sobre mim, não sei o quê. Esse histórico é, no fundo, poupa-me trabalho, não é? De estar a ir ao outro, repetir todo o processo. E acima de tudo, tu confias naquela pessoa. E não significa que a outra pessoa seja mau profissional ou pior profissional. Até pode ser muito melhor profissional. Mas eu confio naquele. E isso é perfeitamente normal. E acho que eu tenho também a visão dos dois lados. Trabalhar em clube e trabalhar fora do clube. Trabalhar fora do clube é extremamente difícil porque a maior parte das vezes não existe comunicação e não se sabe o que é que o atleta está a fazer, e isso é totalmente desintegrado, e muitas vezes é por essa razão que tem que ser um trabalho muito minimalista, menor dose possível de coisas que possam ter o mínimo impacto negativo possível, e o lado de quem está no clube tem que conseguir comunicar com quem está fora para ter esta pessoa do meu lado e não contra mim. Isso é porque no fim isto só vai beneficiar o clube. É valorizar um ativo. Porque se andamos aqui, lá está, isto é guerras de ego. Quando não se comunica, é guerras de ego. E muitas vezes o trabalho que está a ser fora do clube é mal feito mesmo. Isto é muito comum. Os atletas muitas vezes procuram ajuda fora porque está na moda. Porque está na moda e eles sentem aqui um dado curioso. Nós, no nosso centro de treino, a maior parte dos atletas que procuram acompanhamento fora durante uma temporada desportiva são os atletas que não jogam. Pois. Que têm menos minutos. E, na minha opinião, um dos grandes motivos que os leva a tomar isso é porque, dentro da cabeça deles, eles estão a tentar arranjar razões para que passem a jogar mais. Estás a ver? Eu até treino mais. Eu até estou a fazer isto. Eu estou a tentar melhorar ainda mais para ter mais oportunidades de jogar. E outras vezes é por moda. Simplesmente está na moda eu ter um PT ou ter um físio e então eu vou fora. Mas se tu estivesses com um atleta no terreno, no campo, que sabias que era mal acompanhado fora, continuavas a apoiá-lo a fazer isso? Tens de comunicar. Não vais ter outra solução. Uma das coisas que eu não faço, de certeza absoluta, é dizer ao atleta, a não ser que seja algo extremamente grave, mas nunca vou criticar abertamente o outro profissional. Acho que isso é uma má prática, não é ético. Eu posso é tentar, de alguma forma, tentar pegar, chamar o outro profissional, tentar comunicar com ele e tentamos ali chegar a um ponto comum em que aquilo que ele vai fazer não vai prejudicar. Primeira coisa, não vai fazer mal. Isto é fundamental. E depois tentar fazer coisas que efetivamente possam acrescentar valor. Mas acima de tudo passa pela comunicação. Eu sei que isto é extremamente difícil, porque dá trabalho e porque mexe muitas vezes com o ego de cada um. No entanto, acho que não temos outra solução a não ser essa. E a verdade é que fora de Portugal isto acontece com muito maior frequência, a comunicação.
Aqui em Portugal não. É raríssimo algum clube aceitar comunicar ou ter sequer a proatividade de comunicar com um profissional que está fora e que trabalha com o atleta daquele clube. Fora do país, exemplos de Inglaterra, Alemanha, é extremamente comum PTs, físios, irem ao clube, às instalações do clube, assistir ao treino em determinados dias. Porque isso é o clube abrir portas para acrescentar valor e não para ter ali alguma coisa a remar contra. Muito próprio da cultura portuguesa. O segredo é a alma de negócio. Exato. Essa é o principal problema, que mais uma vez entramos na tal cultura. O segredo é a alma de negócio. Exatamente, isso é tão limitante. Eu estava a pensar nisso quando falaste que... foi há bocado. Acho que também tocámos nesse ponto aqui. De muita gente que tem medo de partilhar o conhecimento, e tu estás a partilhar, estás a aprender, não é? E 2, estás a partilhar aquilo e já estás a estudar outras coisas, mesmo que estivesses a pensar, eles vão passar-me à frente. Isso é uma visão limitante, porque tu já, ou deverias estar, não é? Mais à frente, na medida em que já estudaste aquilo antes e já estás a aprender coisas novas, por isso não faz sentido nenhum. O segredo não é de todo a alma de negócio. Não é porque aquilo, por exemplo, falando do DPIC, é muito comum nos nossos cursos nós partilharmos integralmente aquilo que fazemos. Sei lá, uma coisa que agora também está muito na moda, off-season, que é o período de transição entre épocas, basicamente o período de férias dos atletas. E nós fomos dos primeiros em Portugal a fazer algo deste género, organizado, em que tínhamos jogadores profissionais de futebol connosco, várias semanas, etc. E nós não temos problema absolutamente nenhum de partilhar, inclusive os planos. Olha, fizemos isto neste dia, isto direitinho, tudo ali, tal e qual como fizemos. Isso para nós não representa um problema, porquê? Porque aquilo funciona. Aquilo que nós fazemos funciona com o tipo de atletas com que eu trabalho, com o profissional que eu sou, o meu tipo de personalidade, a forma como nós comunicamos, etc. E se tu tentares fazer copy-paste, a probabilidade daquilo funcionar no teu contexto é muito baixa. É muito baixa. E aquilo que nós mais vemos é copy-paste. Simplesmente, e isto observa-se no treino a toda a hora. Eu vejo um determinado profissional que utiliza exercício X com um atleta, e então, passado uma semana, nós já vamos ver 50 profissionais que replicam exatamente o mesmo exercício porque aquele também utiliza. Sem saber o porquê, como, quando, e isso é um problema, quando nós utilizamos o copy-paste. E, portanto, por não haver problema absolutamente nenhum com isso, não há problema de partilhar. Nós não inventamos nada de novo, mais uma vez. Aquilo que fazemos é simplesmente utilizar a informação de outras pessoas, adaptar ao nosso contexto e partilhamos com outros, porque se pararmos de partilhar, a informação vai estagnar. E, portanto, acho que não deve haver receio do segredo. Esse segredo da alma de negócio. Há uns anos, eu e o Mário fomos em 2017 ao Leicester City. O Leicester tinha sido campeão da Premier League em Inglaterra 2 anos antes. E nós conhecemos um sport scientist lá do Leicester e fomos lá passar um dia. E almoçamos na cantina da academia, do centro de estágios, na mesa do treinador, com os jogadores, a falar com os jogadores. Pudemos entrar dentro do balneário, tirar fotos a tudo. Ainda pediram para fazer uma apresentação, juntaram os fisioterapeutas, os preparadores físicos, para nós fazermos uma apresentação para eles, ou seja, nós estávamos a ir lá visitar e eles pediram-nos, podem apresentar o que é que vocês fazem e não sei o quê. Pudemos assistir ao treino e disseram-nos, até podem partilhar online, não há problema nenhum. Aqui, se nós tentarmos, mesmo que eu conheça alguém num clube, eu quero ir visitar o local X, no fim de semana temos um jogo complicado, não vai ser possível. Isto é muito típico do português, mas acho que isso não nos leva a lado nenhum. E acho que, sobretudo nesta área que estamos a falar, as coisas só evoluem se as pessoas partilharem. Já existe tão pouca gente a trabalhar com qualidade, visto que é uma área tão recente, que se cada um se guardar na sua caixinha, então aí as coisas não evoluem. Totalmente. Quem foi o atleta que mais te impressionou de acompanhar até hoje? Essa é uma pergunta difícil. Acho que já trabalhei com atletas de bom nível, todos à sua maneira me impactaram e serviram muito para a minha evolução. Eu vou destacar a Susana Costa, que a Susana Costa é uma triplista olímpica,
que atualmente trabalha connosco, é funcionária do PIC, portanto já acabou a carreira, mas trabalhei com ela há vários anos e sem dúvida que foi uma atleta muito marcante no meu percurso, porque aprendi muito com ela também. Tenho vários outros atletas, mas eu destaco a Susana por ter sido aquela atleta que teve um pouco mais impacto na minha evolução, provavelmente. Por uma questão de método da própria atleta? Por ser uma atleta de alto nível e e quando tu trabalhas com atletas mesmo de alto nível, desse nível olímpico, tu tens que fazer coisas que normalmente não as farias com outro atleta de outro nível. E tu apercebeste o que é viver desporto de alto rendimento a toda a hora e de ter muitas horas de treino por semana. As pessoas não fazem muita ideia, mas um atleta no atletismo treina muitas horas por semana. E quando eu falo de treino, não estou só a falar de treino que passa tipo na pista, estou a falar de ir à fisioterapia, estou a falar de treino no ginásio, estou a falar de tudo e mais alguma coisa. Eu gosto de dizer que o atleta, a vida de atleta ou treino é 24 horas, 7 dias por semana, não vou dizer 365 dias por ano, mas quase, é a toda a hora. O sono é treinar, é tu recuperares de forma a adaptar-te do treino. E quando tu vives isso de uma atleta de alto nível, acho que foi extremamente impactante para mim em termos de evolução pessoal. As habilidades que um atleta tem de desenvolver variam de desporto para desporto? Há pouco nós estamos a falar que o objetivo do treino é preparar para as exigências da atividade, sendo que neste caso preparar para as exigências da modalidade. Logo, cada modalidade tem exigências diferentes, portanto é totalmente diferente tu jogares futebol ou atletismo, aquele exemplo que estávamos a dar há pouco do Mbappé versus o Bolt, é totalmente diferente, tem exigências diferentes e como tal têm que ser aproximados também de forma diferente. O treino, e isto é válido no treino específico da modalidade, portanto o treino da modalidade é logo diferente, dependendo da modalidade, mas também no próprio treino de preparação física, chamemos assim, no treino acessório para aquela modalidade. Ou seja, ter dois atletas, nós associamos muito o treino de ginásio, treino de força ao powerlifting, ao halterofilismo, não é? Mas o halterofilismo e o powerlifting são duas modalidades esportivas. Nós podemos utilizar ferramentas que se utilizam dentro dessas duas modalidades, mas o objetivo de um jogador de futebol ou de um saltador no atletismo ou de um jogador de voleibol não é simplesmente pegarem mais peso ou fazer mais snatch ou fazer mais clean ou agachar mais pesado. Esse não é o objetivo de um atleta. O objetivo do atleta de estar no ginásio, ponto número 1, tentar ter um menor risco de lesão, e nós sabemos que, embora a lesão seja multifatorial, está dependente de muitos fatores, efetivamente eu estar melhor preparado para as exigências da atividade, fico mais protegido. E depois é fazer com que eu renda mais dentro da minha modalidade. E muitas vezes nós tentamos aproximar ou intervir num atleta de uma determinada modalidade, quase como se fosse, ok, temos que aumentar a carga no agachamento. E efetivamente isso funciona em atletas de baixo nível. Ou seja, quando os atletas são pouco treinados, eles vão ao ginásio, agacham com mais carga ao longo do tempo, fazem mais peso morto, fazem mais metida ao peito, etc. E eles vão correr mais rápido, saltar mais alto, etc. Vão ser mais atléticos. Mas chega a um determinado ponto em que isso deixa de funcionar. Ou seja, não é por tu passares o teu agachamento de 150 kg para 200 kg que vais correr mais rápido. Não é assim que funciona, infelizmente, porque é muito mais fácil tu aumentares o RM de agachamento do que é tu aumentares a velocidade a que consegues sprintar. É muito mais difícil. E então aí é necessário nós aproximarmos as modalidades de acordo com as suas exigências de forma também diferente da preparação física. E esta é talvez uma das mensagens mais importantes a passar, é que o treino de um atleta de futebol dentro do ginásio não pode ser igual ao treino de um culturista ou ao treino de um powerlifter. Porque aquele mito que existe de que o treino de força torna os atletas mais lentos é um mito se for bem feito. Porque pode, efetivamente, tornar um jogador de futebol ou um atleta de um atletismo mais lento. E isso é mesmo verdade. Isto não é mito absolutamente nenhum. Portanto, cada modalidade tem a sua exigência e, de acordo com essa exigência, nós temos que prepará-la de forma diferente. E eu posso dar aqui um exemplo muito prático e simples. Podemos estar a falar de dois atletas de modalidades de longa duração.
por exemplo, ciclismo e maratona, vamos supor. Os dois têm um perfil fisiológico, do ponto de vista dos sistemas energéticos, relativamente idêntico. São provas de longa duração. No entanto, o corredor, ou o maratonista, quando mete o pé no chão e produz mais força, o joelho está em ligeira flexão. Ou seja, tem ligeira flexão do joelho, tornozelo e da anca. O ciclista, quando produz mais força, é quando está com a perna em maior flexão, quando o pedal está em cima. Ou seja, eles produzem força em ângulos completamente diferentes. Portanto, quando tu estás a trabalhar com um atleta de alto nível, do ciclismo e no caso da maratona, tens que abordar de forma diferente. Embora a duração das provas seja longa, tenha o mesmo tipo de perfil, de esforço, etc., do ponto de vista mecânico são diferentes. E como tal, não os podes treinar da mesma forma. Portanto, é esta necessidade. Primeiro eu tenho que saber o que é que eu tenho que melhorar. E isso está dependente da modalidade. E depois, em função da modalidade, eu vou utilizar estratégias ou estímulos que me permitem ser mais específico para aquela modalidade. Sabendo que o treino de ginásio não é específico para nenhuma modalidade, a não ser para halterofilismo e powerlifting. Entendendo essa importância da especificidade de cada modalidade, um preparador físico que passou durante 10 anos por 5 modalidades pode ser tão bom como um preparador físico que passou o mesmo tempo numa só modalidade, nessa modalidade? Tu tens que conhecer muito bem a modalidade. Acho que isso é fundamental. Alguém que trabalhe no futebol, no vôlei, tem que conhecer muito bem quais são as exigências da modalidade. Não precisa ser um ex-atleta, embora ser ex-atleta não te garante que vais ser um bom profissional. No entanto, sem dúvida que dá uma grande vantagem. Sem dúvida que tem quem é ex-atleta e depois adiciona o conhecimento por cima, sem dúvida que tem uma vantagem em relação a quem não é ex-atleta. Percebe melhor as dinâmicas, percebe melhor o contexto, fala melhor a linguagem dessa modalidade, mas é muito importante conhecer a modalidade em questão. Portanto, se tu trabalhas no futebol e sempre trabalhaste no futebol, à partida não serás inferior a alguém que vem de outra modalidade. Agora, eu acredito é que o facto de tu teres diferentes experiências em diferentes contextos te permite ver aquilo que é o desporto de forma diferente. Ou seja, o facto de tu conheceres diferentes realidades parece-me a mim que numa modalidade em específico torna-te um profissional mais completo, até porque há vícios instalados dentro de uma modalidade que se faz desde sempre porque sim, e quando tu começas a ver como é que se faz noutra modalidade, se calhar pode-te dar uma ideia de que, ok, se calhar eu posso adaptar algumas coisas e se calhar fazer algo diferente aqui. Portanto, eu considero que quem tem diferentes experiências acaba por ser mais completo, mas acima de tudo tu tens é que conhecer muito bem a modalidade em que trabalhas. E nós no The Peak trabalhamos com atletas de diferentes modalidades, não é? Sei lá, tens ténis de mesa, voleibol, handball, basquete, futebol, tens tantas modalidades, e tu quando vais trabalhar com um atleta de cada uma dessas modalidades tens de conhecer muito bem qual é a exigência, porque senão, lá está, estás a treinar atletas que têm exigências diferentes da mesma forma, e isso não funciona no nível base. Com miúdos, isso é fundamental. Em miúdos não vai-se treinar um miúdo no ginásio como se fosse um jogador de futebol ou de voleibol. Não, o miúdo, e eu gosto de utilizar esta frase, miúdo não é um mini adulto. Ou seja, nós vamos a utilizar estratégias gerais, a fazer com que ele aprenda a correr, saltar, mudar de direção, cair, rebolar, trepar, por aí fora. Isto é fundamental. Agora, à medida que os anos vão passando, o atleta é mais velho, já tem mais anos de treino, o treino tem que passar a ser mais relevante para essa modalidade, isso sem dúvida. De que forma é que tu vês a tecnologia a entrar no mundo da fisioterapia e da performance? Acho que a tecnologia tem um impacto brutal, aliás. Basta ver que se formos ao atletismo, os recordes mundiais que têm caído imensos nos últimos anos, a esmagadora maioria é devido à tecnologia. E estamos a falar de tecnologia do tipo de piso, do calçado, de tudo isso é tecnologia, portanto tem um impacto brutal. Algo que eu acho que vai ser game changer é a questão da inteligência artificial, não na medida em que vai substituir os profissionais, depende. Eu sei que já tiveram esta conversa também no outro podcast, mas eu não acho que vá substituir profissionais, mas pode efetivamente
substituir profissionais que têm uma determinada prática, tipo, se o meu trabalho for só dar planos de treino, esqueçam, daqui a uns anos, esquece os planos de treino, porque a inteligência artificial, eu posso mandar dados do meu relógio, olha, estou habituado a dormir isto, isto e isto, e como aquilo, e agora, em função disto, dá-me melhor plano de treino. Isto vai acontecer. Agora, aquilo que a inteligência artificial pode adicionar a quem trabalha já com atletas de alto nível é, depois de eu ter os registros todos, é eu entregar à inteligência artificial, ao computador, e pedir-lhe para fazer uma análise em que ele me diga assim, olha, tu quando estás a fazer isto no treino, quando tu comes isto, vais ter melhores resultados. E isso facilitar a nossa tomada de decisão. Ou seja, atualmente nós fazemos isto muito de forma objetiva, mas muito intuitivo. Ou seja, uma das grandes características de alguém que trabalha no desporto é a intuição. Ou seja, de ter a capacidade de identificar determinados triggers ou determinados momentos em que, se eu fizer isto, vai ter este resultado. E a inteligência artificial pode adicionar a objetividade e maior certeza nesta tomada de decisão. Que é dizer-te, tu quando fazes isto, a coisa melhora mais. Ou seja, nós termos diferentes estratégias de treino e ele dizer-te, olha, quando fazes isto, o resultado não costumas-te adaptar muito bem. Outro atleta pode ser totalmente diferente, mas para aquele atleta, este método de treino, ele não se adapta muito bem. Enquanto que se tu fizeres o outro, isto já funciona melhor. No fundo é isso que os treinadores fazem atualmente. Por exemplo, no atletismo, os melhores treinadores do mundo, é exatamente isto que fazem. Agora, com a inteligência artificial, que não vai demorar muito tempo, vai ser possível, sem dúvida, aumentar o grau de certeza na tomada de decisão e não propriamente como substituição. E depois há outras coisas em termos de tecnologia, como, sei lá, nas modalidades de endurance, teres monitores em tempo real de lactato, níveis de lactato, que deve estar para sair aí, tipo daqueles da glicémia que existe para diabéticos e que é utilizado também por atletas, ter isso com os níveis de lactato em tempo real, teres palmilhas que te estão a dar informação sobre os tempos de contacto, serem plataformas de força, mas dentro da sapatilha também já está aí para sair e já existem alguns protótipos. Portanto, a tecnologia tem um impacto e vai continuar a ter muito grande. E nós só temos uma solução, só há uma hipótese. Adapta. Temos que nos adaptar à tecnologia. Caso contrário, aí sim vamos ser substituídos por ela, sobretudo nesse trabalho mais de planos. Se nós pensamos que o nosso papel enquanto profissional é o plano, estamos enganados, vamos ser substituídos completamente. Porque não é isso que marca a diferença. Aquilo que marca a diferença é conexão, é tu conseguires tomar decisões no momento. Isso é que é muito difícil um computador conseguir substituir. Agora, a parte técnica, computadores, e não vai demorar nem 10 anos, vai-nos dar um avanço muito grande. Essa visão da tecnologia vai impactar de forma intensiva a capacidade que existe de levar um atleta até um pico mais alto. Mas quando nós estivermos a pensar na população geral, como é que tu vês a tecnologia entrar na prática desportiva ou no que é alguém que não está ligado a uma modalidade profissionalmente? Como é que a tecnologia vai mudar a forma como as pessoas praticam o exercício? Vou ser pouco romântico nesta resposta. Acho que vai ser cada vez pior. Ou seja, cada vez tens mais coisas que fazem algo por ti, cada vez vais mexer-te menos, e isso verifica-se. Não é? É isso que nós estamos a verificar. Tu, quando tens uma maior automatização de um conjunto de coisas, a tendência para tu não fazeres nada vai aumentar. Porque a questão da evolução há milhares de anos atrás, ou há centenas de anos atrás, mas vamos falar nos milhares, as pessoas faziam muita atividade física, mas é porque não andavam a chutar a bola atrás, nem andavam a correr para ir fazer uma maratona. Faziam muita atividade física porque dependiam daquilo para sobreviver. Ponto, tinham que andar a caçar e a apanhar frutos e sementes. Era por isso que faziam muita atividade física. Atualmente, se tu tens tudo ao teu dispor, chamas um Uber Eats ou outra coisa qualquer para te trazer comida à casa, vais tender a fazer menos atividade. Portanto, eu acho que isso, e aí o principal problema é mesmo nos miúdos. Acho que tudo começa aí e observa-se cada vez mais atualmente, uma vez que estamos a levar agora com a geração que eram crianças há 10, 15 anos atrás, em que são analfabetos motores.
E isso é um grande problema e talvez dos principais problemas e muito causado também por esta questão da tecnologia, etc. Portanto, eu, nesse sentido, de população geral, de como é que a tecnologia vai ajudar a fazer mais exercício, não acho que isso vai acontecer. Não acho que vai ser a tecnologia. A tecnologia pode ser uma ameaça à prática de exercício. Agora, que estratégias é que nós vamos arranjar para combater essa ameaça da tecnologia? Isso já é outra conversa, mas a tecnologia acho que só nos vai levar cada vez mais a fazer menos exercício. Então eu vou pegar nessa tua incrível resposta e adiantar-me aqui numa das questões que nós temos, que é, sabendo disso, sabendo que a tecnologia nos leva quase por natureza a fazer cada vez menos, se tu tivesses a missão de pegar nos 5% de população que pratica exercício como um estilo de vida e aumentá-lo, o que é que farias, tendo em conta este contexto? É difícil, mas acima de tudo, comunicar-se, aprender a comunicar ciência. Acho que um dos grandes problemas da comunidade científica é que não sabem vender. Esse é um dos grandes problemas e muitas vezes nós criticamos profissionais que são efetivamente vendedores da banha da cobra, mas eu acho que nós devemos olhar para eles também com outra lente, que é como é que estas pessoas conseguem impactar tanta gente? Como é que conseguem fazer com que tanta gente consiga comprar a ideia deles? E a resposta é porque sabem vender. E acho que a comunidade científica tem que aprender a vender melhor, não só os benefícios do exercício. Acho que temos que ser melhores vendedores, menos... isso é ciência, mas sendo menos científicos, entendes? Falar a linguagem. Há uma expressão de um colega que eu acho que é muito impactante para entender o poder da comunicação, ou aquilo que é comunicação, que é a comunicação não é aquilo que nós dizemos, mas sim aquilo que o outro escuta e entende. Portanto, provavelmente, primeiro é uma missão muito difícil. Nós estamos a pedir a alguém para fazer algo que tem que se mexer, mas ela não precisa disso para sobreviver no momento. Portanto, já por si é difícil. Mas acho que temos que comunicar melhor enquanto comunidade científica. Acho que só passa por aí, e acima de tudo a inclusão disto não ser uma visão micro. Acho que isso é muito importante, ser uma visão macro à escala nacional, mesmo do ponto de vista governamental, mas começar nas escolas também, nos miúdos. Isso é fundamental. Se nós não fomentarmos nos miúdos o gosto por o que é uma boa alimentação, o que é praticar exercício, é muito difícil chegar à idade adulta ou sénior e tentar mudar ideias estabelecidas. Portanto, eu diria que passa muito pela inclusão das escolas e ter algo que as pessoas sintam que compensa fazer exercício. Eu acho que antes das escolas é em casa, não? Depende. Os miúdos passam muito mais tempo na escola do que em casa, na realidade. E a escola tem muito mais impacto do que aquilo que nós pensamos. Nós associamos a educação, que é a educação que damos em casa, e isso tem de facto um peso, mas a educação que temos em casa não tem assim um peso tão grande como nós podemos pensar, até porque a maior parte do tempo, e isto são dados objetivos, as pessoas que te rodeiam fora do ambiente de casa acabam por ter um impacto ainda maior do que aquilo que tu tens em casa. Sobretudo o miúdo hoje em dia vai para a escola e passa, eu não sei, mas devem ser para aí umas 35 horas por semana dentro da escola. Ou seja, é muito tempo e, portanto, tem um papel fundamental na educação. Sem dúvida, em casa também. Talvez em casa mais através do exemplo, não sei. Também é muito difícil, mas aqui já estamos a falar, ou seja, se começares hoje, os miúdos de hoje vão ser os pais daqui a 20 anos. Portanto, é muito difícil conseguires educar. É muito difícil. Ou seja, isto tem que ser medidas que isto não vai acontecer daqui a 10 anos. Daqui a 10 anos as coisas não vão estar muito melhores. Se começares hoje, talvez daqui a 20, 30 anos vais ver um impacto. Porquê? Porque aqueles que eram pequeninos agora são aqueles que vão ensinar os outros. Portanto, por isso é que eu digo que nas escolas é muito importante. Mas é óbvio que a curto prazo tu podes ter a educação toda que quiseres nas escolas. Chegas a casa. É a mesma coisa nos clubes. Nós temos atletas no clube
em que estamos a educar sobre a parte alimentar e por aí fora, o nutricionista educa. Se chegar a casa e tiver um ambiente totalmente oposto àquele, é muito difícil. É por isso que nutricionistas a trabalhar em clubes, em escalões de formação, é muito comum fazerem a consulta com os pais e terem momentos educativos e de formação com os pais. Porque esses é que podem... Os nutricionistas têm que ensinar os pais, não as crianças. Somos educadores, mais uma vez. Independentemente de ser nutricionista, independentemente de ser preparador físico, fisioterapeuta, somos educadores. Porque tu podes trabalhar com alguém, mas a pessoa está contigo para aí 2 ou 3 horas por semana, e se tu estiveres à espera que sejam essas 2 ou 3 horas por semana que vão mudar a vida daquela pessoa, é uma ilusão completa. E isto na fisioterapia, então, é muito comum. É de nós acharmos, porque há 20 anos, aliás, nem precisa tanto, 10, 15 anos atrás, as clínicas de fisioterapia, a esmagadora maioria, não tinham sequer um espaço para a prática de exercício. Era só uma marquesa, etc. Há 10 anos atrás, eu devo ter sido talvez o primeiro fisioterapeuta em Portugal a trabalhar exclusivamente dentro da área de reabilitação, em conjunto com outro colega, só utilizando exercício. Ou seja, tinha um colega que estava mais na parte marquesa e eu trabalhava mais na parte do exercício. O exercício é uma excelente ferramenta para ser utilizada na reabilitação. E muitas vezes compara-se exercício versus terapia manual e etc. Mas o exercício e terapia manual, os dois, são ferramentas de curto termo. O impacto que tem é de curto termo, porque o exercício, as pessoas têm aquela ideia, eu fiz reabilitação, mas fiz com exercício. Se tu fizeste exercício durante 2 semanas e deixaste-o fazer, esquece, vai à vida, ao destreino. If you don't use it, you will lose it. Portanto, tanto faz tu fazeres terapia manual como exercício. Agora, quando tu utilizas o exercício e educas, isso acaba por ser mais eficaz. Porquê? Porque tu educaste com uma estratégia ativa e a pessoa vai utilizar estratégias ativas para se manter ao longo do tempo. Mas isso é um trabalho de educação. Ou seja, é utilizar o exercício como ferramenta educativa e não propriamente como quick fix. Sim. Nós somos educadores mesmo. Sim. Outra das perguntas padrão que nós temos é: treinas e o que ganhas com isso? Acho que é aquilo que eu disse antes. Uma das coisas que eu gosto muito de fazer é testar em mim antes de testar noutra pessoa. Estou sempre a fazer experiências, muitas vezes meias malucas. Estou sempre a testar coisas em mim, ver qual foi, o que é que eu senti, recolher dados. Acho que é uma das coisas que eu faço mais, é estar sempre a registar coisas para depois olhar em retrospectiva e tentar entender qual foi o impacto de determinadas coisas que eu andei a fazer. Portanto, eu utilizo o treino quase para além de gostar de treinar, obviamente, e de ser uma coisa importante e de não, é impossível deixar de treinar, mas também para me melhorar enquanto profissional. Faço mesmo muito isso e coloco-me à prova e experimento coisas precisamente para eu entender o que é que pode-se ganhar com aquilo. Não é, funcionou em mim, então já posso utilizar com toda a gente. Não é isso é errado. Agora, fazendo, sentindo e experimentando, sem dúvida que depois estou em melhor condição para aplicar noutros. BMS são as iniciais de Body, Mind and Soul, corpo, mente e alma. Na tua opinião, qual é a importância de trabalharmos com os 3 unidos? Acho que está tudo junto, ou seja, não consigo ver as coisas de forma separada, de forma isolada. Acho que nós somos um sistema complexo e, como qualquer sistema complexo, tens de ter um conjunto de partes, mas acima de tudo elas têm que estar interligadas. E isso no rendimento desportivo é muito comum. Tu tens atletas que estão muito bem preparados fisicamente, chegam ao dia da prova e não rendem. E muitas vezes a parte mental, parte psicológica, eles não tinham uma preparação também mental, mas isso eu não considero algo isolado. A preparação mental é treino, faz parte do treino, não pode ser visto como parte isolada. Portanto, para mim, Body, Mind and Soul é tudo junto. Eu acho que o treino é exatamente isso. O treino talvez seja uma boa descrição, seja isso, é a parte mental, a parte, porque há muitos atletas que também têm determinadas crenças, a parte mais espiritual, e também a parte física, é tudo junto, é muito importante. Um livro que recomendas e porquê? Há muitos livros.
nós tocamos aqui em tópico, por exemplo, falei da parte genética, existe a importância da genética para o rendimento esportivo. Existe um livro chamado Sports Gene, do David Epstein. É um livro que basicamente te leva a conhecer diferentes povos que são muito conhecidos por terem determinados resultados desportivos, nomeadamente, sei lá, os velocistas na Jamaica, os maratonistas no Quénia, futebolistas no Brasil. Pronto, o conjunto de localidades, ou países ou regiões no globo em que parece que vêm quase todos dali. E uma das razões que explica isso é a genética, portanto esse livro Sports Gene, e também gosto muito de outro que acho que é um complemento, que chama-se Goldmine Effect, que é dos Rasmus Ankerson, em que basicamente aborda muitos dos mesmos povos que o David Epstein aborda nesse livro do Sports Gene, mas agora numa perspectiva mais do ambiente. Ou seja, qual é que é o impacto do contexto e do ambiente e da cultura, e não só da genética, para ter esses resultados esportivos. Porque não é só a genética. A genética tem um peso brutal. Por muito que nós treinemos, esquece, não vai ser possível ter os mesmos resultados de alguém que é abençoado geneticamente. No entanto, o ambiente também conta muito. Portanto, esses 2 livros que abordam tanto a genética como o ambiente, acho que são boas leituras. Ok. Luís, muito obrigada por ter estado Obrigado, aqui. eu. Foi mesmo um prazer muito grande. Se eu fosse atleta, ia querer ser acompanhada por ti. Muito obrigada mesmo. Obrigado, eu. Luís, falaste aí do Goldmine Effect e provavelmente esse livro passa um bocadinho a mensagem que nós também gostávamos de trabalhar, que é muito importante é o teu ambiente, muito mais importante se calhar do que pressionar as pessoas, obrigar ou proibir certos comportamentos. É muito mais natural se for o ambiente já em que tu nasces. Se nós nascêssemos todos num ambiente em que, eu acordo de manhã e a primeira coisa que faço é dar uma corrida, sei lá, fazer exercício, então se calhar 5% da população não quer uma realidade e eram 95%, porque nós nos habituámos a que é isto que é bom e é isto que nos traz vida. Por isso é atrás disso que nós estamos à procura, e se calhar começa um bocadinho por essa questão da educação. Sem dúvida. Por isso, muito obrigado por trazeres essa visão. Se me permitirem, eu no início do podcast eu disse que alguns durante este podcast íamos dar qual era o segredo para aumentar o rendimento. Porque é que deveriam ficar até ao fim? O segredo não existe, e normalmente a malta está sempre à procura do exercício milagroso, não é? Qual é o melhor exercício para saltar mais alto, correr mais rápido? E há uma analogia que eu ouvi de um colega britânico há uns tempos, que é: o exercício está para o treino como o paracetamol está para a dor de cabeça. E nós temos paracetamol em comprimido, xarope, temos em comprimidos efervescente, temos supositório, para tudo, todos os gostos. E todos eles podem ter uma farmacodinâmica, farmacocinética, podem ser absorvidos de forma diferente, mas todos eles são paracetamol. E aquilo que me faz a diferença é a dose e a frequência. Portanto, o segredo para correr mais alto não está em fazer, se é back squat, se é front squat, se é o agachamento A, o exercício A, o exercício B. O segredo está em entender isto mais para os profissionais, está em entender muito bem a fisiologia, a biomecânica, a anatomia, perceber que tipo de adaptações é que eu quero ter e utilizar o exercício como veículo para ter essas mesmas adaptações. Portanto, o exercício perfeito, a forma perfeita para melhorar o rendimento, não existe, qualquer um pode ser, a resposta é depende, e depende de qual é a modalidade e o nível do atleta. Portanto, o segredo não existe e era isso. Segredos do meu lado. Aprenda a ler a pessoa e já tens aí muito para onde andar. Obrigado, Luís. Obrigado. Obrigada. Obrigado.